Bom, eu quero começar falando para vocês de reta definida por dois pontos. É muito simples, tá? A reta definida pelos pontos A e B é a reta que passa por A ou por B e tem a direção desse vetorzinho aqui, o vetor AB. Por exemplo, vamos escrever equações paramétricas da reta R que passa por esses dois pontos aqui. E em seguida, eu vou também aproveitar esse exemplo e escrever para vocês equações paramétricas e vetoriais de um segmento. Como seria a equação apenas do segmento AB? Muito bem, então você tem uma reta R que passa por A, 3 menos 1 e 2. Não, 3 menos 1 menos 2, né? E B é 1, 2 e 4. Assim. Eu quero escrever a equação da reta R que passa por esses dois pontos. Então, o que é que você precisa para escrever essas equações paramétricas, né? Então, você vai precisar do seguinte: eu preciso de um ponto. Bom, aí eu tenho logo dois, né? Então, basta escolher qualquer um desses dois e o vetor diretor vai ser o vetor AB, né? Então, escolha A e o vetor diretor V igual o vetor AB, tá certo? B menos A. Ou seja, 1 menos 3, que é menos 2, 2 menos menos 1, que é 3, e 4 menos menos 2, que dá 6. Logo, você vai ter aí a reta x, y, z igual. Aqui você vai colocar o ponto A, né? As coordenadas dele, ó. Mais, no caso, menos, né? Agora você vem para o vetor diretor, aqui é menos 2, né? Então vai ficar menos 2t mais 3t mais 6t. Então essa é a equação paramétrica, tá bom? Da reta que passa por A e por B, não é? O vetor diretor fica sendo aí o vetor AB, como vocês estão vendo nas equações, né? Aí o segmento fica assim, ó. Segmento AB. Ora, então a equação do segmento AB, certo? Eu posso escrever assim, ó. Vai ser essa mesma equação daqui. 3 menos 2t y igual a menos 1 mais 3t e z igual a menos 2 mais 6t. Só que com um detalhe no final, é que o t tem que pertencer ao intervalo 0, 1. Se t pertence ao intervalo 0, 1, essa mesma equação aqui, que estava representando essa reta, vai representar apenas o segmento AB. E é claro, né? Veja, quando t é igual a 0, você obtém o quê? Você obtém x igual a 3, y igual a menos 1, z igual a menos 2. Ou seja, você obtém exatamente as coordenadas do ponto A. Né? E quando t é igual a 1, olha o que você obtém. Fica x, ó. Vai ficar 3 menos... Aqui é 1, né? Então, 3 menos 2 vai ficar 1. Menos 1 mais 3 vai ficar 2. E o z vai ficar menos 1 mais 6, que é 4. 1, 2 e 4, tá vendo? 1, 2 e 4. Quer dizer que quando t é igual a 0, você está no ponto A. Aí você começa a andar à direita de 0 até chegar no 1. Não é? Então, quando t é igual a 0, você está no ponto A, tá vendo? Aí, à medida que você varia o t em direção
a 1, aí acontece isso. Até que quando t é igual a 1, você obtém b. Então aí você tem a equação desse segmento. Aí, gente, para escrever a equação, uma equação vetorial, né? Para esse segmento, é a mesma coisa. Por exemplo, você vai escrever, eu vou escrever nessa forma aqui, ó, P, então vai ser igual ao ponto A mais TV, ou seja, A mais T, B menos A. Pode ser assim, tá bom? Então aqui, ó, isso aqui é uma equação vetorial, né? Equação vetorial de AB, do segmento AB. Olha, seja R uma reta que passa por. Aí eu vou colocar aqui um ponto A, x1, y1, z1, com V igual a ABC, vetor diretor. Ora, então o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que as equações paramétricas são assim, né? X, Y, Z. Aí você coloca aqui as coordenadas do ponto, né? Ó, as coordenadas do ponto, mais coordenadas do vetor diretor sendo multiplicadas aí por t. Agora, olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Dessa primeira equação paramétrica, você tira isso, ó. AT é igual a x menos x1. Ou seja, t é x menos x1 dividido por A. X menos x1 dividido por A. Tem um problema aqui, tá? Deixa eu corrigir aqui. V vetor diretor tal que, certo? A, B, C é diferente de zero. Temos. Então, é para dividir por A, né? Então, eu tenho que pedir que esses caras não sejam... que nenhuma coordenada dessa seja nula. Senão eu não consigo dividir aqui, né? Bom, enfim. Da segunda equação, você tira que o t é y menos y1 dividido por b. E da última equação, você tira que t é z menos z1 dividido por c. Ah, mas não é o mesmo t? Aqui, né? Logo, você chegou que x menos x1 sobre A é igual a y menos y1 sobre B, que é igual a z menos z1 sobre C. Essas equações que vocês estão vendo aqui, elas vão ser chamadas de equações simétricas da reta R. Tá elas aqui, ó. Das equações paramétricas da reta, a gente isolou o t, não foi? E aí determinamos, ó, as equações simétricas da reta. Qual reta? Aquela que passa pelo ponto A com essas coordenadas e com a direção desse vetor V. Aí é muito simples você escrever, né, equações simétricas, né, para determinadas retas. Por exemplo, aí eu tenho uma reta R que passa pelo ponto A 3, 0, menos 5. E o vetor diretor, ele está dizendo aí que é 2, 2, menos 1. A reta que passa pelo ponto A e tem esse vetor diretor. Então, as equações
simétricas de R são... Então, o que é que você vai fazer? Vai ser sempre assim, né? É x menos a primeira coordenada do ponto A dividida pela primeira coordenada do vetor diretor. Aí depois o y, no caso menos zero, vai ficar somente o y, e aqui dividido por 2, que é a ordenada do vetor V. E por fim, z menos 5. Vai ficar mais 5 dividido por menos 1. Você tem aí as equações simétricas da reta R que passa pelo ponto A e tem esse vetor V como seu vetor diretor. Como é que você faz? Digamos, eu quero obter outro ponto, tá? Para essa reta usando essa equação aqui. Aí como é que eu faço? Aí você pode fazer assim, ó. Não é? Por exemplo, faça, sei lá, x igual a 1. Você atribui valor para uma das variáveis, aí você encontra as outras, né? X igual a 1, então, aí você tem, ó, y sobre 2 é igual. Aí vai ficar aqui 1 menos 3 sobre 2, tá vendo? Então, você chega aqui que o y é menos 2, né? Outra coisa, né? Você faz aí, ó, z mais 5 sobre menos 1 vai ser igual a 1 menos 3 sobre 2. Você fica aqui, ó, né? Você vai ficar aqui com z mais 5. Aqui eu multiplico por menos 1 aqui, por menos 1 aqui. Desse lado dá menos 1, né? Tá certo? Menos 1. Aí você vai multiplicar aqui por menos 1 e aqui por menos 1, vai ficar somente 1. Então, o seu z vai ser menos 4. Então, por exemplo, P1 menos 2 menos 4 pertence a essa reta. E aí você pode obter qualquer ponto desse jeito, né? Atribuir um valor para x, aí acha y e z. Ou então você atribui um valor para y e acha x e z, ou para z e acha as outras duas, sabe? Então é assim que a gente trabalha para obter pontos, né? A partir das equações simétricas. Olha esse exemplo aqui. Certo? Eu vou falar para vocês agora de um outro tipo de equação que é chamada de equação reduzida da reta. Para falar isso, eu vou começar com esse exemplo aí. Então, eu tenho um ponto A que pertence a essa reta. O ponto A, ele tem essas coordenadas, ó, 2, menos 4 e menos 3. O vetor diretor é 1, 2, menos 3. Então, eu quero saber equações simétricas de R. É o que eu quero saber. As equações simétricas, a gente já sabe que vai ser, ó, x menos a primeira coordenada do ponto A, aí fica dividido por 1 aqui, y menos menos 4, vai ficar mais 4, e aqui dividido por 2, igual a z menos menos 3 mais 3 dividido por menos 3. Então aí você está com as equações simétricas dessa reta R que eu falei para vocês, né? Olha que coisa interessante. Pegue essas duas aqui, ó. Pegue essas duas aqui. Então, dessas duas, gente, você tem que x menos 1 é igual a y mais 4 sobre 2. Ora, você pode escrever, isolar tanto x quanto y. Eu vou isolar o y, né? Eu vou ficar com y mais 4 igual a 2x menos 2. Ou seja, vou ficar com y igual a 2x menos 6. Opa, perdão, copiei errado, né?
Eu copiei errado aqui, perdão, gente. X menos 2, né? X menos 2 igual a y mais 4 sobre 2. Aqui é 4. Então aqui é 8. Assim, né? Agora, pegue essas daqui, ó. Então você tem, ó, x menos 2 igual a z mais 3 dividido por menos 3. Z mais 3 vai ser igual, ó, a menos 3x mais 6. Ou ainda, z vai ser igual a menos 3x mais 3. Então você chegou nessas duas equações aí. Temos as seguintes equações reduzidas de R. Então você vai ter, nesse caso particular, tá, gente? Nesse caso eu cheguei que y é 2x menos 8, né? E cheguei que z é igual a menos 3x mais 3. Olha que coisa interessante, né? Tá aqui a minha reta R, né? Então, quando você tem uma... Toda reta aqui que a gente está trabalhando é no espaço, né? Então, aqui eu cheguei num tipo de equação que é parecido com algo que vocês já conheciam, lá do ensino médio, né? Que é o caso de uma equação da reta num plano, que é aquela equação, né? Y igual a x mais b. Mas aqui, como você está no espaço, você tem até um tipo de equação semelhante a essa que vocês já conheciam, né? Que são as equações reduzidas. Ó. Então, eu tenho aqui as equações reduzidas na variável x. Você escreve y e z em função da variável x. Para esse caso particular, né? Claro. Então, as equações reduzidas na variável x, elas serão sempre nessa forma aqui, ó. Y igual a mx mais n, z igual a px mais q. E foi semelhante ao que a gente determinou aqui, né? No nosso caso, esse m foi 2, né? No exemplo particular. Esse n foi menos 8. Esse p deu menos 3 e o q deu 3. Esse exemplo que a gente fez no quadro, né? Algumas observações, gente, ó. Todo ponto P dessa reta, ele vai ser desse tipo aí. X, 2x menos 8, menos 3x mais 3. Quando o P pertence a essa reta, o que foi que a gente encontrou, né? A gente encontrou aqui que tu tem tipo x, y e z, né? Então o teu y a gente viu que deu isso aqui, né? Então você vem aqui no y e pode escrever isso. E no z você pode escrever isso, que foi o que a gente encontrou. Essas observações são do exemplo que a gente viu, tá, gente? Então, uma segunda observação é que é fácil obter equações reduzidas nas variáveis y e z. Façam isso aqui como exercício. O que é que vocês vão fazer? Pega as equações simétricas que a gente determinou aqui, trabalha com outros pares de equações e aí você vai conseguir equações reduzidas em outras variáveis. Nas outras duas variáveis, né? Outra coisa é que das equações paramétricas nós podemos obter as equações reduzidas. Ó, aproveitando esse mesmo exemplo, as equações paramétricas dessa reta vão ser dadas por... Então, aqui, 2 menos 4 menos 3 fica aqui, né? Mais t, mais 2t, ó, menos 3t. Venha nessa primeira aqui, isole o t, ó. Então, t é x menos 2. Agora, você pega esse t e joga aqui, né? Nessas outras duas. Daí,
você vai obter, ó, y igual a menos 4 mais 2 vezes x menos 2, ó, e z igual a menos 3 vezes x menos 2. Ou seja, você obtém y igual a 2x, aqui menos 4 com menos 4, menos 8. Caiu na mesma, tá vendo? Z, aqui menos 3x, menos 6, menos 3, não, 6 menos 3, né? Mais 3, então chegou nas mesmas equações que a gente tinha determinado. Aí tu podia fazer o seguinte, ó. Isola o t aqui, por exemplo, em y, e substitui nas outras duas. Então tu ia ter equações reduzidas na variável y. Ou então, se você isolar o t nessa de baixo e substituir o t nessas outras duas aqui. Então você vai ter equações reduzidas na variável z. Pausem esse vídeo e brinquem à vontade aí com essas coisas. Podemos obter um vetor diretor de R encontrando um vetor AB ou a partir das equações simétricas. Bom, tu tem aqui essas equações. Vou pegar essas daqui, né? Tu tem essas equações reduzidas. Equações reduzidas. Aí, eu quero saber, olhando aqui para essas equações reduzidas, eu quero determinar um vetor diretor de R. Né? Isso aqui é a reta R, né? Então eu quero um vetor diretor de R. Por exemplo, quando você está com as equações paramétricas, você olha para elas e enxerga um vetor diretor. Enxerga um vetor diretor. Que está aqui, ó. É o vetor 1, 2, menos 3. Mas quando você olha para as reduzidas, você não consegue ver ele claramente. Mas será que tem como achar um vetor diretor a partir das reduzidas? Tem. Então, uma maneira de você fazer isso é, a partir dessas equações, encontrar dois pontos da reta. Se tu tem dois pontos da reta, tu tem um vetor diretor, né? Faz x igual a 0. Certo? X igual a 0. Então, se x é igual a 0, aí tu vai ficar com y igual a menos 8, z igual a 3. Então, o ponto A, 0, menos 8, 3, pertence à reta R. Se tu faz x igual a 1, x igual a 1, então tu obtém y igual a menos 6, né? Colocando 1 aqui, o z vai dar exatamente 0. Então, o ponto B, 1, menos 6, 0, pertence à reta R. Logo, V igual a AB, que é B menos A. Então, 1 menos 0. Aqui eu vou ficar com 1. Menos 6 menos 8 vai dar 2, né? E 0 menos 3 dá menos 3. Olha aí. Eita, olha só, eu consegui. O mesmo vetor diretor que estava aqui, tá vendo? 1, 2, menos 3. É claro que se você escolher outros valores aqui, você vai achar outro vetor diretor que também vai estar correto, né? Você tem infinitos vetores diretores para uma reta, não tem um só, né? Qualquer múltiplo desse aqui vai ser um vetor diretor. Se você atribuísse outros valores para x, o que você iria encontrar eram múltiplos desse vetor. Outra forma de fazer isso, outra maneira. Então, uma outra maneira é você isolar o x, tá? Você pode isolar o x aqui, certo? Tu fica com 2x igual a y mais 8, né? Ou seja, você fica com x igual a y mais 8 sobre 2.
Isola o x nessa outra. Menos 3x vai ser igual a z menos 3, né? Certo? Z menos 3. Aí, x vai ser z menos 3 dividido por menos 3. Daí, o que é que você obtém? Você obtém que x sobre 1, não é? É igual a isso e também é igual a isso. Ou seja, eu voltei para as equações simétricas. Aí nas equações simétricas, você enxerga o vetor diretor aqui, ó, as coordenadas dele, né? Então aqui as coordenadas do vetor diretor. O vetor diretor está aqui. Então vocês observam como a gente tem várias maneiras de brincar com essas equações para obter vetores diretores, obter ponto e por aí vai. Atenção. Equações de uma reta R no espaço. Nós aprendemos as equações vetoriais de R, né? Aprendemos que uma reta R tem um tipo de equação chamada de equação vetorial. Também vimos as equações paramétricas. Equações paramétricas de R, né? Aí depois a gente viu que elas podem ser escritas também através de equações que nós chamamos de equações simétricas. E, por fim, as equações reduzidas. Então é isso. Nós temos esses 4 tipos de equações para representar uma reta R. XYZ é igual a x1, y1, z1, mais t vezes a, b, c. Lembrando que aqui são as coordenadas de um ponto que pertence à reta e aqui as coordenadas de um vetor diretor, né? Então, estou dizendo que a x1, y1, z1 pertence à reta R, né? E V é paralela a essa reta R. Então, você tem aqui as equações vetoriais, né? As vetoriais, elas têm 3 tipos, né? Você pode escrever simplesmente mudando a notação, chamando isso aqui de P, né? Aqui de A e aqui de V. Entendeu? Mas a que a gente mais usa é essa daqui. As paramétricas vão ser essas, né? X, Y, Z, ó. Aqui você tem as coordenadas do ponto e aqui as coordenadas do vetor multiplicando o parâmetro t. As simétricas, acabamos de ver que elas devem ser apresentadas assim, né? X menos x1 dividido por A, y menos y1 dividido por B, z menos z1 dividido por C, né? E as reduzidas, tipo y, m mais x mais n, ou z, tá, p, x mais q. Aqui reduzidas na variável x, né? Mas é claro que você tem as outras, tá, gente? Você pode ter x igual a m, y mais n. O m, n, p e q são diferentes, tá? Eu vou diferenciar. Z igual a m, y mais n. Ou então assim, ó. X e y, mz mais n. Aqui não é m não, tá, gente? Perdão. Aqui é p e q. E aqui pz mais q. Vou colocar um aqui, ó. Aqui 2. Porque esses números, eles são diferentes, tá? Esses P e Qs que eu coloquei aí.
Então, aqui as equações reduzidas. Então, tá aí, gente. Os 4 tipos de equações para a gente representar uma reta R.